Sérgio e Evelyn, como era a vida de vocês antes de vocês conhecerem o seu Jesus dentro do Ministério Mudança de Vida? A gente conheceu o Ministério Mudança de Vida, né, por intermédio de uma tia nossa, que ela congrega em Mirassol, e ela passou para a gente, né, que tinha um ministério, que ela congregava, e a gente decidiu ir, começar. Aí a gente foi rompendo, né, com nossas mentes, porque a gente tinha muito a mente fechada. A gente tinha muito dificuldade de se abrir, dificuldade de conversar com as pessoas, né? Dificuldade de estar em público, né? Em falar. E também dificuldade de querer ter uma vida melhor. E a gente morava num sítio. Após a gente começar o Ministério Mudança de Vida, a gente já decidiu a morar na cidade, para tanto ela estudar, ter uma vida melhor, procurar fazer uma faculdade, procurar fazer alguma coisa para poder ter um ganho melhor, né? E através do Ministério Mudança de Vida, tudo isso foi acontecendo, essas mudanças. E a gente mudou para a cidade, mudou o nosso jeito de pensar, ela terminou os estudos e começou também a faculdade dela. E a gente foi rompendo, né? Foi rompendo com o modo de, como que se diz, a gente nunca pensava em ter uma empresa, a gente nunca pensava em abrir um negócio próprio, e com as palavras que vinham, os impulsionamentos, tanto da Bispa, assistindo o programa da Bispa, como os cultos, né, sempre impulsionando a gente a romper, né, a viver coisas diferentes, né, e a gente foi abrindo a nossa mente. E assim que foi acontecendo, né, a gente tendo um ganho melhor, a gente foi decidindo abrir, né, os negócios, né. Foi onde a gente abriu nossa primeira empresa, que é aqui em Penápolis, que é a universidade, né. A gente abriu a primeira empresa e a gente foi rompendo com o medo, rompendo com a dificuldade tinha muita insegurança em questão de achar que nós não poderia, né, estar naquele lugar, achar que nós não ia conseguir, achar que nós não era capaz, né? Só que Deus sempre vinha nos impulsionando, né, através do ministério e dos programas que nós assistíamos muito. E a gente tinha muita dificuldade em pôr em prática, né? E eu tinha muita dificuldade em viver o que saía, né, da palavra. E eu fui ouvindo a palavra, ouvindo através de você mesmo, você foi me enviando os programas, né? Eu fui acabando entendendo, né? E através de uma palavra que teve, a gente recebeu uma proposta, né, da universidade, como nós estávamos indo bem aqui, em abrir outra empresa. E abrir outra empresa, só que era em outra cidade. E já veio de novo, né, a insegurança, tudo, só que a gente combateu, né, essa insegurança, assistindo os programas da Bispa. Os programas das Bispas impulsionavam muita gente no momento que a gente estava ali, daquela insegurança, ele rompe, né, e a gente foi seguindo, né, até o momento que eu fui abrir a segunda empresa, né. Foi um dia muito difícil para mim, porque eu estava com muita dificuldade, né, em querer abrir outra empresa, porque eu falava, vai ter o aluguel, vai ter energia, vai ter todos os gastos, né, e a gente ficava preocupado com isso. E aí a gente falei, vamos pela fé, Deus vai nos abençoar e nós vamos romper com isso. E a gente deu tudo certo, nós faz planos, mas Deus faz uns planos diferentes. Chegamos lá, a gente queria alugar um imóvel por imobiliária, só que aí a gente não deu certo. Aí a gente conversou com o proprietário, conseguimos o proprietário num dia só. O proprietário falou que alugaria sem problema nenhum, só precisava dar uma caução. Aí deu certo, a gente conseguiu abrir a segunda empresa. A gente ganhou um valor de R$30 mil para poder abrir essa outra empresa, né? A gente, assim que a gente estava abrindo, outra notícia que já tinha uma universidade lá, tinha fechado, então a gente estava repondo essa universidade, então já tinha alunos, mas a gente não sabia disso, ficamos sabendo depois, ao decorrer, e já tinha alunos, e esses alunos já mantinham o aluguel, já mantinham a universidade aberta, só faltava a gente trabalhar para ter lucro, né? Então, por isso que a gente fala, tudo que Deus dá, tudo que Deus coloca na nossa vida, já vem praticamente, ele financia. Foi o que aconteceu. Ele financiou, né,
a empresa e ela já veio com um ganho, né? E o primeiro mês, o primeiro semestre que a gente pegou a empresa, a gente já conseguiu bater a meta, atingir a nossa meta. Batíamos 100%, exatamente o que precisava para bater a meta. Não foi nem a mais, nem a menos. Batemos exatamente os 100%. E Deus tem honrado tudo que Ele tem falado para a gente, tudo que Ele tem... faz isso, rompe com isso. Pode, que eu vou ajudar, eu vou financiar. Evelyn, como é que era a sua vida? Ele contou já toda uma parte, mas na parte espiritual foi a que sofreu uma grande transformação, não é verdade? Isso mesmo. Antes eu era uma pessoa muito fechada, uma pessoa traumatizada, porque eu já sofria abusos, né? E assim, no começo foi muito difícil para mim, né? Mas Deus me ajudou. Até então não tenho, mas quando eu lembro é uma coisa assim, é uma cicatriz, passou, né? E eu era uma pessoa muito fechada, eu não conversava, eu não me abria com as pessoas, né? Hoje eu já sou mais para frente, eu falo que na empresa mesmo, ele é muito mais fechado do que eu, mas ele vai romper também. Mas hoje eu dou super bem com o pessoal. Antes se fosse para mim falar com alguém, era uma morte. Era uma morte. Mas hoje a gente vive uma vida, graças a Deus, muito feliz, abençoada, né? E a gente só teve essa bênção da empresa porque a gente ofertou, né? A gente tinha um último dinheiro que a gente tinha. A gente pensou, o que a gente vai fazer? Né, porque a gente precisava pagar algumas contas, sanar algumas dívidas, e foi aonde a gente decidiu ofertar e ver o que Deus ia fazer, porque era só aquele dinheiro. Não tinha outro dinheiro para a gente suprir as contas, não tinha nada. Sim. Foi aonde Deus abençoou a gente com a faculdade, né, que deu nesse valor, e a gente conseguiu suprir todas as contas, conseguimos abrir mais uma empresa, e hoje é só bênção. É uma observação, é o fruto, é o resultado da fidelidade, da obediência. E as direções que saem do altar, vocês seguem à risca, né? E, consequentemente, Deus honra. Honra o princípio que o princípio te honra. Sim, né? E vocês têm vivido isso na prática. Isso. A gente fazia 7 anos que está no ministério, né? Mas a gente vivia nos demais anos, ouvia a palavra, mas não entrava, então não adiantava nada. Então, a gente não via a diferença. Mas a gente decidiu romper, fazer tudo que a palavra, tudo que o altar estava dizendo, tudo que saía do altar, e foi aonde a gente tem sido, graças a Deus, felizes, abençoados. Nesse momento de crise, de aperto, vocês não comeram a semente, não guardaram a semente, vocês lançaram a semente e colheram infinitamente mais do que vocês até precisavam, né? Isso mesmo. A gente fez uma oferta não muito pequena, mas assim, Deus supriu 10 vezes mais. Ousada. Sim, ousada, isso mesmo. Abençoada. Amém.